Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores. Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários e a empresa de marketing Trafegamos Juntos. E agora começa aqui, gente, mais um episódio do Eu Vivo Garopaba e vou trazer ele que conhece tudo sobre finanças. Ele é assessor de investimento da Manchester, credenciada pelo Grupo XP Investimento. O nome dele é André Opski. É isso aí, Mabel. Obrigado pelo convite, uma honra estar contigo nesse bate-papo, vai ser bem gostoso. Isso aí. Me conta um pouquinho, André, como começou essa tua trajetória aqui em Garopaba, da onde viestes, é pai de quem, é casado com aquela ilustríssima, fala um pouquinho sobre tudo aqui conosco. Legal. Bom, eu sou o André Ozovski. O sobrenome é complicado demais. Vamos ficar aqui no Ozovski, hoje fica mais... Mas fala para o pessoal de casa entender que, olha, gente, foi difícil. Ozovski Dzilbanov. Essa aí, descendência é russa, a gente tenta até fugir dessa descendência aí que hoje não está pegando muito bem. Sou casado com a Vanessa Lewandowski, pai do Rafael. Então... O Rafael tem 8 anos, gente. É uma doçura de criança, lindíssima, como toda a família, né? Então, eu queria que tu aqui me contasse um pouquinho sobre a tua trajetória até chegar hoje como um assessor de investimento desta empresa. Como foi essa trajetória? Legal, Mabel. Mabel, eu estou no mercado financeiro desde 2006. Então, fechando 20 anos de mercado financeiro agora esse ano. Eu iniciei lá com algumas coisas que a gente não esquece. Eu comecei dia 6 de janeiro de 2006, numa agência que nem existe mais, chamava na época Bank Boston, uma instituição que era administrada pelo Bank of America e posteriormente foi vendida para o Itaú. E aí as agências do Bank Boston, que tinha nas grandes capitais, ela se tornou o Itaú Personalité. Então eu criei carreira, eu entrando na estrutura de mesa de câmbio, então passei por uma mesa de câmbio proprietária, fazendo trade, a gente chama compra e venda de moeda estrangeira. Passei depois por uma área chamada Trade Finance, que é estruturas de operações offshore, que são para a parte de financiamento e tomada de dívida internacional. Depois passei para a parte de contas internacionais, para a estrutura de abertura de relacionamento fora do país. Depois passei para a parte transacional local e depois para a parte de gerência de conta e crédito. Então, tive lá quase 16 anos criando carreira dentro do Itaú. Uma baita, uma instituição, e chegou no momento da minha carreira, da minha vida, que eu decidi fazer uma transição. Quando a gente é seletista, a gente fala assim, pô, a gente faz parte, você foi empresário, é empresário há muito tempo, já está acostumado a correr os riscos do mercado, do mercado que você sabe que você toma um risco. Eu saí do mercado onde eu era um seletista, era um funcionário. Tinha todos aqueles direitos também. Pô, era fantástico. Quem não sabe, no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, morei lá até 2021 e os sindicatos bancários lá do Rio Grande do Sul, ele tem 13º, 14º, 15º, bônus, PLR, vale transporte, você bota isso no papel, isso é fantástico. Assim. Eu faço algumas mentorias aqui para algumas pessoas que fazem essa transição de carreira. E o exemplo que você deu do seu conhecido, ele estava em algumas instituições e veio saindo de uma instituição indo para outra instituição bancária, onde tem uma placa e uma chancela bem pesada. E quando você sai do mercado bancário, onde no Brasil a gente tem uma detenção de 95% de todo o movimento financeiro, tem uma detenção entre os 5 maiores bancos do país, você percebe o peso que tem a placa que você carrega. Quando você sai de uma instituição bancária e vai para um escritório de agente autônomo, é você, é o André, é a Mabel. E você conhece o gerente que... Pô, se ele foi bom ou ruim, vai levar pessoas junto. Mas ele leva muito pouca gente. É mesmo? É curioso. Então, não diria que leva muito pouca gente. Eu acho que se ele não abre o jogo, ele não... trabalhar em parceria, ele realmente. Ele não mostra que está alinhado. fazendo movimento, ele não é 100% transparente. E foi um dos pontos que eu resolvi fazer essa transição de carreira. Quando eu, enfim, acabei chegando no momento do ciclo, eu comecei a olhar para fora da caixinha. Eu levantei do aquário e enxerguei um pouco do oceano de oportunidade e fui olhar o que a gente poderia entender.
assim, 15 anos, um pouco mais de 15 anos de bagagem de banco, passando por diversas áreas, você acaba tendo conhecimento, você acaba entendendo, conhecendo muita gente, você tem um know-how e um networking gigantesco. Pô, não é 1 ano, 2 anos, eram mais de 15 anos dentro do banco. E eu optei em fazer essa transição. E quando eu olhei mercado, olhei algumas outras instituições, enfim, outras oportunidades, e a convite da Manchester eu entendi que poderia fazer sentido por um próximo passo. Eu pedi demissão do banco e entrei no escritório da Manchester, primeiramente como assessor de investimentos. E é uma escada, tu tem que saber bem e tem que estar com aquilo muito... Foi essa virada de chave. Assim, se muita gente... E eu abro o olho de muita gente, vai ser difícil, vai ser doloroso. É um desafio. Vai ser complicado. Você vai, assim, receber... Se você for falar com 10 pessoas, você vai receber 9 nãos. Assim, é muito difícil. E aí você começa a entender um pouco da instituição. Se você trabalha a sua saída, você precisa entender que estágio você está dentro do banco, em que momento qual o teu nível de relacionamento que você tinha. Você deu o exemplo do seu gerente. Você tinha um nível de relacionamento altíssimo. Aí o seu gerente tinha isso com todo mundo. Então é um pouco de como é que precisa se preparar para poder fazer esse momento de transição. Isso onde tu quer chegar, né? A gente sempre tem que ter aquela visão onde tu quer chegar e quem vai estar contigo naquele momento. Isso é importante, eu creio. Né? Então o gerente é muito mais do que a gente possa imaginar. É aquela pessoa que tu tem um vínculo de confiança, né? Perfeito. O que mais pode me dizer sobre isso? E quando você sai de uma instituição que tem uma placa e já representa, tem uma capilaridade gigante nesse Brasil continental, você começa a conhecer de fato quem são as pessoas e começa a construir do zero. E eu comecei do zero. Hoje eu tenho a maior carteira de investimentos do escritório, eu tenho mais de 750 milhões sob custódia. Eu faço gestão, tenho 43 famílias que que confiam no meu trabalho, então, fazendo a média, é uma média... Confio, gente. É uma média interessante, assim, que eu consegui construir do zero lá em 2021, quando eu fiz esse movimento. Hoje eu sou sócio do escritório. Há 2 anos atrás, o Henrique ele me fez o convite, eu aceitei entrar junto como sócio e responsável também pela parte... Eu não quis largar a gestão comercial, eu adoro comercial, eu sou comercial, assim, tenho a veia comercial. Então eu sou sócio, mas eu estou sujando a mão de graxa, barriga no tanque, porque eu gosto disso. Assim, Tu gosta de fazer a diferença mesmo, já que tu está naquela empresa, tu entra de corpo e alma. Mabel, eu sou apaixonado por investimentos. Minha carreira ela foi direcionada para a parte de investimentos. Eu fiz economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz comércio exterior, que foi a primeira faculdade, depois fiz a segunda faculdade, que é economia, depois eu fiz um mestrado em finanças e controladorias e tirei o CFP. O CFP é um certificado bem restrito no mercado financeiro. É o mais top, gente. Ele tem 14 mil pessoas que têm essa chancela em todo o Brasil. Eu tirei ela em 2021, então tinha 8 mil pessoas que tinham essa chancela. Uma prova bem complicada, assim. Hoje são 8 etapas, né? Porque eu fiz 6 etapas. É uma prova bem densa e reconhecida internacionalmente. E para mim, assim, quando eu fiz esse movimento, não tinha plano B, era plano A e tinha que dar certo. E para mim... Fora isso também, a maior faculdade, né, o maior conhecimento é tu estares ali, né, na linha de frente com isso, né? Tu saber como isso funciona, conhecer. Muitas pessoas dizem a dor do outro, né, que é o retorno financeiro, é saber assim, pô, eu estou cansado de correr atrás, trabalhar, e um dinheiro que está ali rendendo por mim, está trabalhando por mim, que é o rendimento que vem através do teu investimento, e saber que tu está investindo com a pessoa certa, que sabe aonde direcionar, como tudo tem risco, a empresa tem risco, como tu mesmo falastes aqui, mas saber que uma pessoa tem know-how naquilo. Se hoje eu tivesse te dizendo assim, olha, André, eu tenho 1 bilhão para investir, aí tu tentaria entender um pouco do tipo de investimento que poderia ser vendido para mim? Exatamente. É isso? Fazendo um resumo aqui e até traçando algum paralelo para ficar a metáfora fácil de entender, existe basicamente 3 formas de a gente construir um portfólio de investimentos. A primeira é que a minha área de alocação técnica vai olhar uma receita vamos olhar para uma receita para você seguir. Se você seguir essa cartilha, não tem erro. Vai seguir, digamos, a cartilha do sucesso para longo prazo, sempre longo prazo. Então, seria essa parte que a minha área de alocação vai montar e a gente vai replicar isso para o portfólio do cliente. Segundo, o que eu faria se esse dinheiro fosse meu e como eu faria, com a minha tolerância de risco, com o meu conhecimento. Essa é a segunda forma de montar um portfólio. E o terceiro, o que a Mabel quer. E o mais importante, se a Mabel quer alguma coisa que não cabe aqui nos outros dois, ele se sobrepõe. E tu vai dizer, olha, isso aqui, Mabel, isso aqui é um risco. Aí tu fala para o teu cliente isso. E trazer conhecimento, dar luz ao conhecimento. Esse, para mim, eu acho que
É o que falta na muitas grande... Dar luz ao conhecimento, conflito de interesse. Existe um conflito de interesse gigantesco dentro do mercado. Principalmente, eu olho, não vamos falar mal das instituições onde ela me criou, porque eu acho que eu tenho um respeito enorme pela instituição onde eu criei, eu acho que isso é fantástico. Mas via de regra, se olha para o mercado, existe um conflito de interesse onde as metas da instituição elas sobrepõem venda, né? aos desejos e metas do cliente, do investidor. Então, isso é importante identificar e entender quais são as metas, em que momento de vida está a Mabel. A Mabel está em construção de patrimônio, a Mabel está indo em uma aposentadoria. A Mabel, quantos filhos a Mabel tem? Como é que está a organização financeira da Mabel? Como é que está o capital de giro, o orçamento familiar? Valor a longo prazo, é isso que vocês vão sempre entender. Se eu tenho liquidez, quais são os fora planos? Aquele valor... Quais são os teus planos? Você quer trocar de carro? Você quer comprar mais um terreno? Você quer construir um condomínio? Você quer organizar a sua sucessão? Você tem 3 filhos. Estou gostando disso. Olha quanta coisa boa ele tá Você tem 3 filhos, né, Mabel? Sim, 3 filhos. Então, 3 filhos. Como é que a Mabel quer organizar? Ela já organizou? Não organizou? Sim, a parte sucessória? Então, a gente estava conversando antes aqui no bastidor. Tem duas coisas que a gente tem certeza que vai acontecer nesse mundo. Uma, que a gente vai morrer. Sim. A gente veio para esse mundo com o objetivo, cumprir, a gente vai cumprir nossas... Porque a gente tem que deixar pagar um as nossas, aqui, né? E a gente vai deixar um legado. E o terceiro que a gente vai pagar imposto. São as duas coisas assim, batata. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E cada vez mais que a gente passou recentemente agora para o ano de 2025, onde a alíquota tributária sobre nós cresceu de forma gigantesca. Então a gente está cada vez pagando mais imposto. Sim. E não Se a gente não se organizar com que a lei já nos protege, porque tem coisas que tu consegue, como a gente havia comentado aqui nos bastidores. Tem coisas que a lei faz, que, né, dá esse viés para que nós venhamos também a fazer, por exemplo, a Lei Complementar 214 de 2025, tu abrires uma empresa lá que seria administradora de bens, tu vai pagar menos que uma pessoa física. Exato. É isso que eu me refiro. Então, tem coisas, e o plano, se tu ficar tudo muito organizado, tu consegue também, dentro do cenário que já se tem, melhorar um pouco mais as condições de trabalho, favorecer. E sabe o que é o mais gostoso, eu acho, dessa profissão, Mabel? Muito semelhante a um médico. Você não quer um médico, um pediatra, você tem 3 filhos, você não quer um pediatra que vai pegar e vai te ler a bula do Tilenol. Você não quer um médico que vai te ler a bula do Tilenol. Você quer um médico que vai dizer, não. Confia que esse medicamento é melhor porque tem esses sintomas, tem essas questões que acontecem com o seu filho. Você confia no médico. Sim, com certeza. Você não quer que o médico decore a bula do paracetamol que vai aqui falar diversos termos técnicos que você não vai entender. Sim. Então, na nossa profissão, no mercado de investimentos, a gente tem que ser um médico das finanças. Sim. E quanto mais informação a gente... especialista, né, em tudo, né? A gente tem que ser especialista. Se você tiver um problema no coração, você vai no ortopedista? Não, com certeza não. Existe médico, assim, a gente precisa entender. Eu conheço sobre estrutura de holding, questão tributária, eu entendo disso. E a gente mas se você quiser constituir uma holding, eu consigo te ajudar. Mas eu vou chamar alguém aqui para conversar comigo e vai te dar o melhor caminho para poder fazer esse tipo de conversa. Então, e outra, quanto mais informação a gente consegue e quanto mais você confiar no teu assessor de investimento ou no teu gerente de banco, mais você abre a sua vida para ele. Mais você compartilha as tuas dores, seus anseios, o teu projeto de vida. Eu quero ter mais um filho. Daqui a pouco eu quero me divorciar, não sei, eu quero comprar mais, eu quero abrir um outro negócio ao invés da Mabel na parte de imóveis, eu quero fazer um outro negócio. Você compartilhando os seus projetos de vida, eu consigo entender qual é o teu momento e como é que a gente vai desenhar um portfólio. Então, o mais gostoso é que a gente consegue criar com o tempo um relacionamento. É difícil você sair de uma pessoa que você confia, porque aquele gerente ou aquela pessoa vai te dar um ponto percentual do CDI a mais. Sim, às vezes tu abre mão de algo, mas a confiança ela é impagável, né? É inegociável. Inegociável também. Tu sabes uma coisa que eu analisando agora, estou pensando que a maioria também de gerentes, não falando somente de gerente de banco, mas a maioria não tem esse know-how, eles não têm esse conhecimento em aplicação financeira. Eles vendem um produto do banco. Quando a gente lembra disso, a gente lembra da XP, por exemplo. Eu lembro. Perfeito. Eu lembro, por quê? Porque é especialista naquilo ali. Por isso eu digo assim, a confiança. E a maioria dos gerentes que tem know-how e que realmente sabe o que quer, eles estão nessas empresas aí também, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa deixar assim, o investidor confortável com o que a gente está explanando, dando luz ao conhecimento. A gente está falando até um pouco aqui nos bastidores, antes de começar nosso podcast,
que a base da população brasileira ela carece muito de educação financeira. É triste. Eu morei em Porto Alegre, assim, eu fui criado em Porto Alegre, sou gaúcho, e eu tive a sorte de ter meus pais que conseguiram me propor um ensino num ótimo colégio, né, em Porto Alegre. Um dos melhores colégios de Porto Alegre. E nesse colégio não tinha educação financeira. Não existia depois lá, um tempo lá, um projeto chamado Junior Achievement, que era uma parte mais de administração, empreendedorismo, mas a teoria, o conceito. Você vai para o mundo afora, você vai para a Europa, Estados Unidos, China, o mercado global, assim, via de regra, mas os mercados desenvolvidos tem isso na grade de ensino de toda a escola. Escola pública. Tem mas isso. Hoje no Brasil, não sei não se tem. isso... Não é uma realidade. Seria bom. Não é uma realidade. Então, a gente... Eu não sei se é isso que eles querem. E eu acho que eu faço um paralelo até com a tua função, com a tua atividade, com o teu propósito aqui, Mabel. Quando você vai comercializar algum imóvel, você precisa entender por que ele está querendo comprar aquele terreno. Quando eu sou cliente da Mabel, gente, que eu confio. Então, gente, olha que eu indico, gente. E por incrível que pareça, ele foi aquele cliente assim, ó... eu chegando nova na cidade, toco o telefone e a esposa dele, olha, eu estou olhando aqui uma casa, eu gostei muito desta casa e eu gostaria de marcar uma visita. Eu digo, pode ser agora? Agora? É verdade. Agora. Fechei o escritório e fui. E assim, ó, encantadora, né? E no primeiro momento, quando o cliente está pronto e ele sabe o que ele quer, eu acredito que vocês sejam assim para a vida também de vocês, sabe o que querem, sabe onde querem chegar, ele é organizado, já contratou um advogado para olhar as questões que ele não teria tempo, porque realmente é cheio de compromisso, uma agenda lotada, a esposa também com uma agenda lotada, uma criança, né, com 8 anos em casa, então realmente não sobraria tempo. Juntamente comigo, ele disse, olha, esse doutor, o advogado X, vai cuidar juntamente contigo, o que tu precisares e o que ele precisar, vocês vão se conciliar e vocês vão se ajudar. Deu tudo certo. Uma leitura Sim. do que eu estava querendo. Você teve a leitura do que eu estava buscando, por que eu estava buscando. Você entendeu quanto eu queria investir no imóvel e por que eu queria aquele imóvel. Sim. Se você entende, as coisas fluem. Tudo é mais fácil, realmente é isso mesmo. E parece que eu não diria que é fácil, é que você liga os pontos e vai naquela linha. Sim. Tá claro, e aí funciona isso. Eu falo em algumas conversas, em algumas mentorias que eu acabo tendo ao longo da vida. Assim, o sucesso ele não tem uma fórmula, mas ele deixa rastros, ele deixa pistas. O mesmo padrão de conhecimento, não, mas o mesmo padrão de postura, de entendimento, de leitura, de visão do negócio, você vai enxergar isso num bom médico, num bom assessor de investimentos, num bom pediatra. E hoje a gente agradece, porque poucos André existem que vão nos direcionar para o investimento correto, com liquidez, sem medo, não nos trazendo receio de tirar o dinheiro de uma conta que muitas vezes existe parado na conta corrente ali, ou muitas vezes na poupança, com medo de não conhecer algum André, que hoje está aqui em Garopaba. E o que a gente faz? A gente dá luz naquela questão se você não faz alguma coisa por uma ignorância, não no pensamento pejorativo, mas por desconhecimento, quando você não conhece, tá tudo bem. Você não conhece, não estou fazendo porque eu não conheço. O ponto, e aí que a gente traz luz, é você não tomar alguma atitude a partir do momento que você conhece. Então, meu papel é te explicar o que vai acontecer, quais são os riscos aqui, não só risco na palavra pura, porque existe, que eu estava te comentando, risco de solvência, risco de crédito, risco de inadimplência, risco de vacância. Existem diversos riscos. Eu dou luz ao que pode acontecer, risco de liquidez. Aí você entende, André, eu prefiro não tomar essa decisão. Eu falei, ok, mas você entendeu? Eu entendi. Então tá, então próximo. O que a Mabel quer, ela sobrepõe as outras duas. O papel vai te mostrar. A partir do momento que você entender e você conhecer, e eu consegui suprir esse gap, esse hiato aqui de conhecimento que a gente teve lá na nossa base. Eu te mostrei, eu te dei luz no conhecimento, você tomou a decisão com o conhecimento. Aí tá certo. Se você vai fazer ou se não vai fazer, a decisão é sua. Sim, com certeza. Mas a gente, se for fazer, já sabe com quem fazer. Isso é importante, né? E aí a gente olha, puxando um pouco mais para o assunto agora de investimentos, e a gente olhando para, sem querer entrar em tecnicidade, olhando para
como é que se encerrou um ano de 2025, como é que vai começar um ano de 2026, pô, é um tremendo de um ponto de interrogação. Eu falo para as pessoas, vocês perguntam, quanto vai estar a bolsa no final de 2026? Quanto é que vai estar o dólar em 2026? É exatamente como eu botar no Waze Garopaba até Porto Alegre, no volta do feriado do Réveillon. Ninguém sabe. O Waze, se você botar às 2 da manhã, que você, vou sair às 2 da manhã, vai dar um horário. Vai chegar na freeway lá, vai dar um engarrafamento, pode dar algum acidente. O que estava marcando lá para chegar em, 10 da noite, vai chegar às 3 da manhã. Sim. Então não tem como. E só vou acertar quanto é que vai ter a bolsa ou o dólar no final de 2026, lá no dia 30 de dezembro de 2026. Lá eu posso ter alguma possibilidade de acertar quanto é que vai estar exatamente, ainda com uma margem de erro ainda considerável. A gente trabalha com hipóteses estatísticas e eu digo que uma probabilidade de acontecer tal evento A ou tal evento B é de tantos por cento. Então, e te conhecendo, eu te trago um pouco de conhecimento. Você topa fazer esse tipo de movimento? O que você acha? Como é que está o teu orçamento familiar? E a gente fala de duas pessoas. A Mabel pessoa física e a Mabel pessoa jurídica. Eu preciso entender como é que está a Mabel pessoa física e a Mabel da pessoa jurídica. Então, fazer um link. Como é que terminou 2025? Como é que está começando 2026? Esse ano a gente tem Copa. Esse ano a gente tem eleição. Esse ano a gente começou com os Estados Unidos tendo um problema assim, geopolítico na Venezuela. Sim. A gente, na sequência, viu um movimento no Irã. Então, são coisas que nunca aconteceram, não, porque já aconteceu. Mas não dessa forma, né? Mas não dessa forma. Assim, não, né? Mas coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Sim. O livro do Morgan Housel, Psicologia Financeira, fala isso. Então, se você não estiver preparado ou não tiver alguma probabilidade de ter algum problema no mercado que você não, ou alguma hipótese que você não cogitou, você pode ter algum soluço, mas assim, você tem que conhecer, você tem que saber onde você está indo. E 2026, a gente falou, vai ter ano de Copa, ano de eleição, um ano que já começou com certos problemas, é um ano mas que a gente enxerga, mantidas as pressões e temperaturas, um ano muito bom assim, para o mercado de investimentos. Com certeza, né? Porque se a gente for trazer isso para o mercado imobiliário, que é o meu mercado imobiliário, a minha pergunta, eu tenho mais uma pergunta aqui para ti, né? Para quem vive de renda. Tá? Eu adoro falar sobre isso, Mabel. Né? Então, olha, vamos linkar isso. Quais os pontos que deve se analisar antes de decidir quais os fundos, créditos imobiliários e imóveis físicos? Porque a gente tem, né, essa lei complementar de 214 de 2025, que tem esse, que é o IVA, na verdade, o IBS, CBS, essa função toda, né? Todo mundo correndo quanto tempo para tentar entender um pouquinho mais. Porque o 2026 ia ser lá adiante e já estamos em 2026 e está tudo aí na mesa e agora a gente tem que ver para que lado realmente a gente vai correr. Quando a gente fala em que ativo financeiro a gente vai investir, e eu digo ativo financeiro, colocando até a compra de um terreno para construção, porque isso pode, ou até deve fazer parte do teu portfólio, no teu asset allocation, que é a tua carteira de investimentos. Então, se eu te disser que, não, Mabel, dá o teu all-in, 100% em imóveis, eu estou sendo leviano com algumas outras questões que podem estar acontecendo. A gente começa a entrar em uma teoria, eu sou muito teórico, como eu te falei aqui, eu sou apaixonado no mercado financeiro. Quando a gente coloca as opções de investimentos, o único almoço grátis que tem no mercado é diversificação. O único almoço grátis. É impossível, quer dizer, que tu vai acertar de 10 tiros a asa esquerda da mosca branca em voo e ela dando um looping. É impossível, assim, você não tem como acertar todos. Isso quer dizer que a gente tem que diversificar todos os nossos investimentos. É o único almoço grátis que tem no mercado. E André, putz, eu não gosto de cripto. Ok, lembra que eu falei existem 3 formas de você investir? Não gosto, não tira fora. E eu dou luz ao conhecimento. Se você disser que se botar 10 mil reais, muito real, é muito dinheiro, não botar R$1.000, para dizer que está fazendo parte da festa. E a cripto sair e for para explodir o mercado de cripto e para $200 mil. Vai dizer, meu Deus, por que eu não fiz isso? Vai dizer, por que eu não entrei? Entra com R$1.000. Assim, a gente entra, eu dou conhecimento a ponto de não destruir o teu patrimônio. E não vai fazer a falta, né? E mas não pelo vai fazer menos falta. Vai sentir aquilo ali, como é que foi o impacto na tua vida. E isso é importante para o mercado aqui de Garopaba. Que existe um mercado que a gente está numa cidade turística e a gente está numa cidade onde existe sazonalidade do comércio.
umas pessoas, seja a sazonalidade do comércio, seja a sazonalidade do mercado imobiliário, você precisa entender quais são as suas safras. Você tem uma safra aqui que você precisa estar preparado para colher a safra no mercado imobiliário. No mercado do comércio aqui, onde tem um volume de gente que está circulando na cidade, que tem a probabilidade de ter mais negócio. Sim. E quando você entra no mercado aqui de Garopaba, é preciso, assim, as pessoas, os investidores de Garopaba precisam entender que existe essa sazonalidade. E aí, quando você fez, linkando a pergunta que você me fez, qual é o melhor instrumento ou mercado, agora, qual o crédito estruturado, crédito imobiliário, se é um fundo, se é um FII, que é um fundo de investimento imobiliário, se é uma ação XPTO que tu vai utilizar, eu não vou te dizer, cravar na pedra, qual é a ação vencedora, qual o cavalo vencedor de 2026. Mas eu vou entender como é que tu tá, o mercado é que tu tá, se tu mora em Garopaba e do que depende a tua renda, para saber onde é que a gente vai construir o teu portfólio. Se a gente vai montar ele dentro de uma estrutura de um fundo imobiliário, que é bom, é um ótimo ativo, receber renda, dividendos, que se você tem hoje, a partir de 2026, até R$50 mil e sobre dividendos, depois 10% na cabeça, governos, enfim, sem entrar, faz parte nesse jogo aqui. Tem que fazer. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é verdade. Então eu preciso entender como é que está o teu fluxo, a tua dependência da renda, digamos, de um comércio. O teu comércio depende só e único exclusivamente desse comércio, a tua família? Com certeza. Qual é? Da onde vem realmente o teu sustento em si, né? A tua renda somente naquilo ali, ou se tu tu aplica em outros segmentos. Daqui a pouco você é herdeiro. Você é uma pessoa que eu sou herdeiro, tá tudo certo. E tá tudo bem, eu não vejo problema nenhum a pessoa ser herdeira, mas precisa ter ciência. E o que a gente quer deixar para eles fora do nosso legado também, né? Para começar, para ter um investimento sólido, para quando eles precisarem fazer uma faculdade, ter aquele valorzinho, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante também. Até pro Joca aí, ó. Então, quando a gente começa a montar um portfólio e escolher qual é o ativo, assim, no mercado existe um oceano de... E aí a gente, como eu sou apaixonado por isso que tu me para a hora que tem que parar aqui o assunto. Mas, por exemplo, quando você entra dentro do universo de investimentos, você deu um exemplo somente de ativos locais, ou seja, ativos aqui no Brasil. Existe um oceano de oportunidade de mercado internacional. Mas, assim, que era muito difícil as pessoas acessarem há 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, e hoje é muito fácil, é muito simples. E se você entende que você tem uma oportunidade, e estava conversando antes, quais são os principais ativos quando tem algum problema no mercado, no mundo, que se valorizam? 2 ativos. Título da dívida americana e ouro. São os principais. Aí você olha para um portfólio. Se o teu portfólio tem título da dívida americana, tem um ETF, porque é difícil hoje comprar um lingote de ouro e guardar debaixo do colchão. É mais complicado hoje você conseguir fazer esse movimento físico. Você não tem como vender, é um ativo escasso, é um pouco mais complicado, é perigoso. Você comprar um ETF, que é um fundo passivo, vamos simplificar aqui, que segue um indexador da cotação do ouro, por que você não tem isso? Então, dentro do universo de Garopaba, aí dei muitas voltas e agora eu retorno assim, eu entendo que o mercado de Garopaba ele é um mercado onde ele é um mercado de turismo, é um mercado sazonal, as safras são diferentes e as pessoas que têm uma cidade aqui de 25 mil, 35 mil habitantes no inverno, passa para 200 mil habitantes no verão. O que eram essas ruas hoje entre Natal e Réveillon? E tem muita gente morando em Garopaba que são investidores também, né? Pessoas que também já têm um poder de compra, pessoas que são empresários bem-sucedidos e escolheram Garopaba para viver. Então, aí um monte de clientes, tu tem vários clientes aí que tu pode... E é curioso isso, quando eu vim para Garopaba, eu fiz esse movimento, eu fiz o movimento em agosto de 2021, nas vésperas do Dia dos Pais. E eu escolhi Garopaba para vir para cá para a qualidade de vida. Não porque é uma cidade que você sabe que tem um PIB per capita alto aqui. É uma cidade que tem essa certa riqueza e tem um poder de aquisição alto. Tem, isso é mais eu não escolhi por isso. Eu escolhi primeiro pela qualidade de vida, onde Rafael, com 8 anos, vai poder curtir, entrar. E se tem um ambiente onde não tem um plano diretor hoje aqui, que não permite construir prédios acima de 3 andares, 2 andares, o terceiro já é mezanino. Você tem uma praia paradisíaca, praias paradisíacas, e o que mais me encantou aqui foi a segurança. Então, eu vim
para Garopaba, me apaixonei por Garopaba. Eu tenho uma infância, um elo com o camping. Meu pai, a gente acampava um motorhome ali na frente do camping. Resgatar isso, né? E isso me trouxe e tu vai ficar, eu acho que 2 quadras ali no camping, na rua que tu comprou, não é? Ele fica na rua da Lagoa das Capivaras. Que ela dá no... Assim, gente, do rooftop dele, que ele vai fazer o rooftop lá. Aquele terraço, ele vai ver o mar. Isso é legal, um projeto bem legal. Com certeza, não tenho dúvida. Estou louca para conhecer o projeto. É um projeto bem legal. Porque isso é muito interessante. E resgatar isso, né? A nossa infância, passar isso para os nossos filhos, compartilhar isso, fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, compartilhando com vocês um pouquinho da história do André, um pouquinho da história aqui do podcast da Mabel. Então, isso é muito importante, que o podcast não é meu, né? O podcast é nosso podcast, que é Eu Vivo Garopaba. Isso é muito interessante. Então, aqui, ó, como podemos organizar o fluxo de caixa para quem tem a renda tão sazonal, como tu havias falado? Como organizar isso? A gente fazendo algum tipo de investimento para essa época, para suprir essa necessidade, já que é sazonal? Existe uma regrinha de bolso quando a gente faz um planejamento financeiro dentro do orçamento familiar das pessoas. E a regra de bolsa, talvez não, dependendo de como é que são as suas despesas, se são despesas fixas ou despesas variáveis, depende da tua receita, se ela tem uma fonte de receita fixa, é outra variável. Mas, via de regra, quando a gente tem um orçamento, uma poupança de 3 a 9 meses, se tudo der errado, se não tiver nenhum tipo de fonte de renda adicional, eu consigo sobreviver. Então, você precisa montar algum portfólio ali dentro da pizza ali, onde você coloca a parte de liquidez, onde você tem a disponibilidade de emergência. A gente precisa ter recurso para emergências, oportunidades, obrigações. Então, eventualidades, saúde. Então, a gente precisa deixar um pedacinho ali sempre. E esse cálculo é feito de 3 a 9 meses. Então, dependendo de como é que é o patrimônio, se tem patrimônio imobiliário, a gente entende isso, para poder sobreviver às entre-safras. Sim. Então, se caso der errado, tu tem aqui o plano B, o plano C. Por exemplo, na pandemia, quem não tinha esse plano, que não tinha uma liquidez, passou trabalho. Teve que trabalhar, mesmo exatamente, com o vírus aí em alta, em março, começou, exatamente, né, essa função toda do Covid-19, que era 19,20. Exatamente. E esse plano, e essa questão de como se organizar é importante. Por exemplo, porventura, o que acontece aqui dentro da população de Garopaba? As pessoas têm muita posse em terrenos. Tem muito terreno, muito imóvel. Se porventura acontecer alguma enchente, você nunca sabe o que pode acontecer de amanhã, e se não conseguir vender aquele imóvel que está valendo R$1 milhão, um exemplo teórico aqui, você precisa vender ele a 800. Você teve já uma dilapidação de R$200 mil no patrimônio. Porque você não conseguiu, você está 100% concentrado em um tipo de imóvel, em um tipo de ativo financeiro, que é terra. Ou daqui a pouco deu um problema que não conseguiu separar e daqui a pouco o imóvel, o terreno não é só fazer teu. Um investimento e não consegue vender. Tem que baixar o valor. E se o terreno for teu e dos teus irmãos, e aí um decide não vender. Mas aquilo lá vale 1, agora não vale mais. Porque um quer 2, outro quer 1. Então, isso acontece. Então, o ponto então, se você não tem a tua disponibilidade, o recurso para poder encarar e aceitar esses desaforos ao longo da tua jornada, do período, você acaba se dando mal. É o que quebra uma empresa. A gente está falando antes. O que quebra uma empresa não é a margem de lucro que quebra uma empresa. É o capital de giro. É o capital de giro. Com certeza. É isso que ele custa quebra. tão caro, né? Quando a gente vai, geralmente, né, os bancos mesmo, eu lembro que eu era correspondente bancária e eu fazia muito financiamento de crédito imobiliário. Então, na hora de tu vender um crédito imobiliário, os bancos, eles já diziam, né? A maioria das vezes, né? 90% ou 99%. Cheque especial, gente, tem que oferecer cheque especial, ele tem que ter cartão de crédito, mais o crédito imobiliário, então assim, mais o seguro de vida e mais um segurinho extra. Então, era muita coisa. Então, assim, a liquidez, para te ter uma liquidez rápida ali, ou melhor, um dinheiro disponível 24 horas por dia, que era o cheque especial, o valor do custo dele era 10% ao mês, por exemplo. Exatamente. É bastante. E eu vejo uma coisa agora, falando então, agora... o custo do dinheiro é caro. O custo do dinheiro é caro e uma coisa que é importante saber. Morrer no Brasil custa caro. Com certeza. É caríssimo morrer. E, infelizmente, quando a gente levanta as mãos, Jesus pôs para cima. Ou se a pessoa não se comportou para baixo, né? Então, a gente sabe que custa caro. E se a pessoa tem só propriedades e não tem alguma liquidez dessas obrigações que eu te comentei que ela tem que... Sabe, via de regra, no Brasil continental, custa em média 20%
para você fazer um processo de inventário e mais, né? Chega até quase 40% dependendo. Via de regra, então, por isso que eles depende do advogado, depende do rolo familiar, depende de como é que está o imóvel, se está dentro de uma holding, se não está dentro de uma pessoa física, se e tem que entender uma estrutura, por isso que depende. A pergunta, a gente pode entrar assim, 2 horas de conversa aqui, Mabel, e um ativo, um produto aqui que salva muita gente num planejamento sucessório é um seguro de vida. Existem algumas estruturas de seguro de vida que desenrolam o teu patrimônio quando você não tá, quando a Mabel vem a faltar, que você consegue deixar para o teu legado. Eu posso falar o nome errado, mas tu que me corrija. Prudential, é? Existe a Prudential, existe a Mon Geral, que é uma... A Prudential, eu lembro que, eu digo assim... Life Planner. Vou dizer, muito boa, tá? Existe a MAG, existe a Mon Geral, existe a Omnit, existe a Prudential, existe corretoras de seguradoras. A XP é uma corretora. Através da XP ou através da Manchester, você consegue acessar a Prudential, você consegue acessar a Mon Geral, você consegue acessar. Na época, eu até não tinha contratado, porque meu esposo teve um câncer de bexiga na época, e aí, mesmo curado, eles não aceitariam, ele não foi aceito, porque ele já teve um diagnóstico. Então, naquele momento a gente pensou, eu vou entrar somente eu, e ele, não, então deixa quieto. Mas era uma boa, para nós, assim, para as pessoas que não têm essa noção, tu tem uma liquidez ali, né? Se caso tu venha a faltar, tem um valor X que a tua família consegue dispor até os teus bens serem vendidos, coisa assim, tu consegue pagar as contas do 30, Exatamente. 60, 90, 120 dias. Isso é importante, é o que tu estava comentando. Às vezes tu tá ali tudo imobilizado e tu não tem o dinheiro para poder honrar. Você tem uma propriedade que vale 10 milhões de reais. E num aperto, você precisa queimar a valor forçado de lapidar ele a 5 milhões. Para quem está comprando um baita negócio. Com certeza. Então, a organização, ela não existe uma regra, existe muito entender o momento de vida de cada um dos investidores para saber que ferramenta a gente pode utilizar para perpetuar o patrimônio dele. Eu falo muito para os meus clientes que muitas vezes o meu público não precisa de mim para ficar rico. Sim, mas para manter o que já tem já é bom, né? Para manter o patrimônio e você não ter que dilapidar ele ao longo da vida, você tomar as atitudes corretas para o longo prazo. De novo, a gente não tem como saber. Se tem alguém que vai dizer que amanhã a ação da NVIDIA vai estourar e vai dar 25%, tá errado. Assim, não é... E até proibido isso, por regra da CVM, você prometer rendimentos futuros. Então, a gente também é amparado, a gente é monitorado por órgãos competentes, como Banco Central e CVM, sobre o que a gente tem hoje de Mas vocês são as pessoas mais bem informadas no mercado, então sabe mais ou menos para onde a água está indo, de que forma está se mexendo ali. Exatamente. Isso vocês conseguem. Agora, saber o quanto vai rentabilizar, não tem como. A gente tem um faro, a gente conhece, a gente sabe. A gente estava conversando um pouco antes, o caso do Banco Master. Isso já veio aqui, falar, gente. Já veio há mais de um ano e meio dando sinais que, onde tem fumaça tem fogo, onde tem fumaça tem fogo, e a gente veio comentando. Rendimento, né? A gente tem que ter noção o que hoje está se... O mercado trabalha com um valor X de rentabilidade, o que fugir disso foge também. Eu sempre digo isso. Não existe ganho acima da média se não tiver risco acima da média. A gente falou isso antes agora. E às vezes o risco, mas eu até concordo que às vezes tem um risco acima da média, mas são coisas que têm resultado e realmente é real, é verídico, né? A coisa tá ali de fato, e outras vezes não. Às vezes as coisas têm uma cortina de fumaça, né? E aí, matematicamente, a gente fala, existe um índice que chama índice de Sharpe, que traduzindo isso, é o risco-retorno. Se vale o risco-retorno daquela... Com certeza. Então, se vale a pena não dormir de noite. E quando a gente constrói um portfólio desse para os nossos investidores... Isso é arriscado, né? Existe para mim, André, que o travesseiro mais macio é a minha consciência. Que é a paz que tu tem. Que é a paz que eu tenho. Se eu tô, de fato, sendo transparente e sincero com aquelas sugestões e portfólio, conhecendo ele, eu tenho muitos clientes que são meus amigos e eu tenho muitos investidores que se tornaram meus amigos com o tempo, com essa jornada. Então, assim, é confiança. Então, a consciência, para mim, ela tem que estar em paz, ela tem que estar tranquila.
Tu não quer, na verdade, não quer ter aquele telefonema às 5 da manhã, às 6 da manhã, fulano, olha o que aconteceu. A tua carteira está sempre muito segura, então tu mantém teus clientes cada vez mais seguro em todas as aplicações e tudo. É isso? Eu não diria que é seguro, eu diria que é conhecimento. Eu tenho gente que, usando termos técnicos, é skin in the game. Assim, a renda variável, 100% da carteira dele é renda variável, porque ele conhece. Ele sabe, ele conhece os riscos. Ele tem um nível de conhecimento mais profundo, ele entende, ele tem um comportamento, a gente tem muita... Nosso posicionamento aqui é de psicólogo. Você sabe quando está entrando? Você sabe o que pode acontecer? Você conhece? Realmente é isso. Está preparado? Se o mercado estiver derretendo, e ação, exemplo hipotético da Vale, que está, sei lá, vamos dar um exemplo hipotético aqui, a 10, e ela for a 5, você vende que você comprou a 10 a 5 ou você compra mais a 5 porque está barato? Sim. Qual é o teu comportamento nesse momento, a decisão? É valente, vai você junto, conhece? Vai continuar comprando? Se a partir do momento que algum termo muito técnico ou algum ativo com uma complexidade aqui, com uma sofisticação maior, está sendo discutida por qualquer pessoa, é um ponto de atenção que eu tenho que chamar. Pô, se está todo mundo falando desse ativo aqui, sabe? Veja bem se não é um efeito manada. Então, a gente diz de algumas heurísticas no comportamento do investidor que a gente precisa dar clareza. Então, no meu portfólio, não é que eu vou dar para ele toda a segurança possível. Eu vou dar o conhecimento. Existem alguns cálculos de desvio padrão, índice de volatilidade, se ele conhece todos os riscos que se envolvem no processo, se ele tem conhecimento e eu me sinto confortável, eu estou com a consciência tranquila que ele está entendendo o movimento que está fazendo, tá ótimo, 100% variável, vamos all-in, vamos embora. Eu tenho uma cliente que ela morava na Europa, agora mora nos Estados Unidos. Eu falei para ela, Cris, por que você tem o teu dinheiro aqui no Brasil comigo? Por que você não bota o dinheiro? As suas receitas são em dólares, as suas despesas são em dólares, a tua vida está lá nos Estados Unidos, tá? Ela mora em Irvine, na Califórnia. Eu falei, Cris, assim, eu adoraria cuidar do teu patrimônio aqui, mas não deixa comigo que você está perdendo dinheiro. Existe um ponto aqui importante. Não importa eu te dar 15% ao ano de rentabilidade, se a tua despesa é dolarizada e o dólar vai a 10, tá? Os 5,40 vai a 10. Cara, esses 15 vão pro saco, fica negativo. Então, assim, precisa ter confiança e eu preciso entender qual é o momento de vida. Isso é muito importante mesmo, até para poder direcionar o teu cliente ali para que ele venha também ter o resultado e continuar sempre investindo, porque eu acredito que depois que tu entra não sai mais. Deve ter clientes lá da época do banco até agora. Tem. Investindo. E aí, tô gostando da brincadeira? Tem mais? Tem. Assim, hoje são 43 famílias que detêm a confiança da gestão hoje do patrimônio, então a perpetuidade. Agora, nós estamos chegando ao final do nosso episódio do Eu Vivo Garopaba. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre finanças, sobre como investir com o André, mas eu gostaria que agora tu te direcionasse aquela câmera ali e me dissesse um pouquinho mais das tuas considerações finais do que tu poderia somar com o pessoal de casa. Legal. O que eu vejo aqui, Mabel, quando a gente entra no mercado de investimentos, você precisa confiar sempre na pessoa. Eu acho que dentro da mesma forma que você entendeu as minhas necessidades, eu confiei na Mabel, que eu dedico. Existem diversos corretores aqui, eu podia ter feito um negócio com qualquer... Existiam outros corretores que faziam negócio com aquela casa e eu escolhi a Mabel para fazer. Então, eu tive a confiança na Mabel para poder realizar um sonho, em comprar meu imóvel aqui em Garopaba. Então, isso vale para o mercado financeiro. Você precisa ter a confiança que você vai estar ao lado de algum profissional, que seja comigo, que seja com o meu time, que seja com a Manchester, que a gente possa entender e dentro do elo de confiança a gente conseguir fazer a perpetuidade do patrimônio, do legado desse investidor. Então, eu acho que a gente não tem que ter pressa na vida. Eu acho que tudo que vem fácil, vai fácil. Eu acho que se a gente ter a consciência e cada vez mais entender as oportunidades, a gente vai longe. Isso aí. Chegamos ao final de mais um programa Eu Vivo Garopaba, o nosso podcast. Então eu convido a todos vocês que aqui embaixo vocês se inscrevam, compartilhem esse episódio. Se fez sentido para vocês, nos sigam nas redes sociais. E até o próximo